E aí, beleza? Este é o bebê que está à procura de uma mãe. Mas se ela não agradar neste papel, ele acaba a matando. Isso acontece em The Baby, série da HBO Max de 2022, onde uma mulher se vê presa com um bebê que não é seu filho e descobre que mortes inexplicadas acontecem com ele por perto. Em uma série diferente de um bebê fofinho e assassino. Um demônio. Natasha é uma chefe de cozinha que está na noite do pôquer com sua irmã Mags e sua melhor amiga Rita, que para Natasha a noite do pôquer era sagrado, já que faziam isso uma vez por semana, mas Meg tinha um bebê, que não ficou com o pai pois estava cheio de trabalho. E claro, Natasha não gostou nada disso. Primeiro, gostava de curtir a vida de solteira e achar esse lance de ter filhos uma tolice. E segundo, não se dava muito bem com bebês. Não sabia brincar com eles e era um péssimo exemplo para crianças. E ainda ficou irritada com sua irmã, dando mais atenção pro bebê do que para ela. E para deixar as coisas ainda mais estranhas, Rita, sua melhor amiga, também estava grávida e não sabia nem como dizer se estava feliz ou triste com isso. Mas Natasha deu uma de babaca e não foi nada legal com sua irmã e muito menos com sua amiga. É pra gente ficar junto, sentar e ouvir história uma da outra, mesmo que não seja tão interessante quanto o seu bebê cagando na fralda. O problema de Natasha é que andava muito infeliz e precisava saber o motivo. E como era chefe de um restaurante chamado Portions e seus 2 empregados mandavam bem na cozinha, iria tirar alguns dias para ver se colocava as ideias no lugar e descobrir o que tinha errado com ela. E decidiu se isolar em um lugar bastante sinistro, uma cabana na beira do mar com um penhasco gigantesco atrás. E nem mesmo ela imaginava que era um lugar tão esquisito assim. E mais esquisito que isso era a senhora Evans, que apareceu do nada do lado do seu carro. Mas na cabana ela não tinha cama, apenas um sofá. E a TV funcionava depois de colocar uma moeda. E detalhe, ainda tinha regras dentro da cabana. Não pode fumar aqui. Uai. Bom, já que estava ali, o lance era se distrair e achar um meio de descobrir porque olhar para as fotos de sua irmã e de sua amiga Rita, felizes por terem filhos, a incomodava tanto. Só que eu não sei, ir para uma cabana no meio do nada sozinho era algo seguro, e se isso iria realmente resolver seu problema. Mas até fez uma amizade, um doente de jardim que deu medo nela na primeira vez que ela viu, mas foi fumar um cigarro do seu lado e apreciar a vista beira-mar, que até era bonita. E ainda começou a conversar com um duende, dizendo que parecia estar em uma festa estranha com gente esquisita. E esquisitice é o que não falta nesta série, pois neste momento ela tomou um susto. Era uma garota que tinha acabado de se jogar, mas isso não foi o mais impressionante, pois na sequência caiu um bebê em seus braços. E a pergunta agora é: qual é deste bebê e dos policiais nervosos nesta cabana? Bom, estavam perseguindo uma garota que, em direção àquele penhasco, parecia estar bastante horrorizada com alguma coisa. Carregavam uma mochila e dentro dela aquele simpático bebê com um macacãozinho. Mas os olhos da garota eram de uma pessoa assustada com ele. E mesmo os policiais pedindo para ela erguer os braços e se afastar do penhasco, ela fez o contrário. Deu alguns passos para trás e se jogou daquela altura. E os policiais desesperados correram para salvar o bebê, mas ele também se jogou, que por sorte ou azar acabou caindo nos braços de Natasha. E ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Mas Natasha queria ir para casa e deu o bebê aos policiais. E apesar da situação bastante estranha, iria ficar ainda pior. Pois acreditem, meus amigos, quando os policiais saíram, uma baita rocha caiu na viatura. E eu duvido vocês saberem quem foi o único sobrevivente. É realmente algo bastante esquisito. Só que Natasha saiu com um bebê sinistro pela estrada, pois não iria ficar lá com 3 cadáveres e um bebê esperando alguém aparecer. O lance é que iria para a delegacia mais próxima achar ajuda para esta situação. Mas antes parou em um posto na madrugada para usar o banheiro, deixando o bebê sinistro com um caixa
que, olha, até parecia manjar brincar com bebês. E nessa, Natasha teve uma ideia. Para se livrar de toda aquela bagunça, iria fugir daquela conveniência, fugindo pela janela do banheiro e indo para o seu carro, que nunca tinha dado problema, mas desta vez não queria ligar. E neste momento escutou um barulho na conveniência. E adivinhe só, uma lata de tinta caiu na cabeça do atendente. E o coitado acabou morrendo. Deus me defenderai. Não tem jeito. Teve que levar até a delegacia. E lá, a detetive, claro, não iria deixar Natasha sair sem o depoimento. Onde ela disse que uma mulher caiu de um penhasco. E 10 segundos depois, ela pegou um bebê em seus braços, ficando com ele por alguns minutos até que os policiais aparecessem. Que ao saírem com o bebê na viatura, uma rocha enorme matou os 2 policiais, sendo obrigada a levar o bebê para a delegacia. Fora que viu um homem morrer em um posto de gasolina, porque uma prateleira de tintas caiu em sua cabeça. Que é realmente um baita depoimento de uma pessoa que viu 4 pessoas mortas em apenas uma noite. E por isso ficaria presa naquela noite, até checarem todas as informações, onde teve uma visão do que possivelmente seria aquele bebê, no qual a detetive colocou ele na cela, e o danado estava com fome. Só que o anjinho não queria leite, e sim sangue, mas foi apenas um pesadelo. Sai de mim! Mas algumas horas depois, Natasha foi liberada, pois sua história, por incrível que pareça, batia as informações. Então estava livre de qualquer suspeita. E que é loucura, né? Sair para esparecer a cabeça e descobrir o que tinha errado, acabou se envolvendo em 4 mortes inexplicadas. Mas vida que segue, voltou para a sua vida e depois de arrumar sua casa, iria trabalhar naquela manhã. Mas a campainha tocou e pro seu desespero, era o bebê. E não é por nada não, mas o danadinho até que é bonito, hein? Que lindo, cara! Mas e aquela garota que se jogou do penhasco? Bom, ela se chamava Lídia e trabalhava na Cookies & Cooks, uma cafeteria com outro funcionário chamado Fruits, que era apaixonado pelo seu cachorro Bruff. E no final do expediente, uma mulher acabou entrando com o nosso bebê do mal. Estava muito abatido, como se estivesse sofrendo por alguma coisa, até pedindo para Lídia ficar com ela, pois não queria ficar sozinha com o bebê. Mas Lídia precisava fechar a loja, e depois de servir o café, o bebê não gostou muito da atitude da mulher. E com aquele olhar frio e calculista, fez a mulher se engasgar com o cookie, começando a passar muito mal, e como Lídia, com o som alto no fundo da loja, não ouviu a mulher pedindo ajuda. E a mulher estranha, com atitudes estranhas, acabou morrendo. E ela foi a pessoa que ficou com o bebê maligno. Você é louco? E foi a partir daí que os mistérios começaram a surgir nesta série. Pois naquela tarde, com medo do bebê, Natasha até segurava uma faca. Mas sua amiga Rita chegou e a primeira coisa que ela perguntou era por que tinha um bebê na casa. E essa é a pergunta que todos nós queremos saber, Rita. E Natasha pediu para ela não tocar no bebê, pois algo maligno poderia acontecer. Só que para uma grávida, qualquer oportunidade de ir treinando não podia passar, né? E Natasha, fazendo o seu café, aproveitou para brincar com o bebê. Até aí tudo bem, mas qual é o mistério? Então, Rita começou a falar como se Natasha fosse mãe do bebê e que ela tinha visto desde quando ele nasceu, e toda a gestação e tudo mais, como se Natasha realmente tivesse dado à luz aquele bebê. Claro que começou a surtar, não entendendo que bruxaria era essa. E olha, mandou sua amiga embora e ligou para sua irmã, que também confirmou que ela tinha um bebê, apesar de ser surtada da cabeça. E está aí o maior suspense até agora da série, pois todo mundo acredita que o bebê é filho de Natasha. Eu sei que eu não sou sua mãe. Eu não sei qual é o seu joguinho, mas eu não vou jogar. Você não vai entrar na minha mente. Claro que para ela não ia cair no jogo do bebê maligno. Queria buscar informações de quem era aquele bebê. Então o único nome que lembrou na delegacia foi de Lídia. Então, buscando informações, foi até a cafeteria. Mas um carro também foi atrás de Natasha, mostrando que sabia de alguma coisa sobre aquele bebê. E lá começou a falar com Frost, que agora era gerente da loja. Mas Bruv, seu cachorro, começou a estranhar o bebê, como se soubesse que ele não era do bem. Mas Natasha estava ali para saber
saber se Lydia tinha família, pois precisava devolver algo para ela. Mas, segundo Frost, ela não tinha família. Era casada com os livros e, inclusive, morava sozinha. E neste momento, o bebê seguiu sua natureza e acabou se cagando todo na fralda. E como Natasha era mãe, teve que limpar. E por sorte, tinha uma outra mãe na cafeteria e deu a ela uma fralda para limpar seu bebê. Mas o lance é que ela não manjava de nada. Era marinheira de primeira viagem e foi um desastre, um caos para trocar aquela fralda, ficando toda suja de merda. Mas Frost salvou o dia, mostrando que sabia trocar fraldas, já que sua irmã tinha um bebê. E foi nessa, conversando com Natasha, que revelou que aproximadamente um mês Lydia começou a ficar estranha, depois que uma cliente morreu engasgada na cafeteria. E desde então ficou maluca por isso. Apresentava comportamentos estranhos no trabalho, até que se jogou daquele penhasco. Mas Natasha viu a câmera, então pediu para Frost mostrar a suposta mulher. Só que ele não lembrava se o bebê da mulher era o mesmo bebê que estava na cafeteria. E que acredito que esta confusão deve ser bruxaria do bebê, mas ele percebeu que estavam discutindo sobre ele. Nisso, pegou a bolinha do Groove e jogou pro lado de fora da cafeteria, que se seguiu em direção à avenida. E, meus amigos, ele fez mais uma vítima, aquela que nem merecia, né? Pois a bolinha foi parada no meio da avenida e Groove foi atropelado. Você, amigão. Com o bebê maligno não se brinca. O bebê estava se divertindo com tudo isso. Matava e pra ele era só brincadeira. Mas agora Natasha não fazia ideia do que fazer com o bebê. E parecia que ele estava seguindo ela até dentro de casa. Fora que seu choro a deixava bastante irritada. Mas seu plano foi cozinhar para ele naquela noite. E como era chefe de cozinha, mandava bem. E o danado era bonitinho até comendo. E até estava sentindo um pouco de empatia com o bebê. Mas alguém tocou a campainha e deixou um envelope, que nele um pendrive. E adivinha só, fotos de várias épocas com várias mulheres diferentes com o mesmo bebê. E agora ela era seu último alvo. Aí veio a preocupação de morrer, né? E o seu plano foi levar ele para um lugar abandonado. Deixaria ele lá e iria embora numa boa. Que foi até um campo vazio, sem ninguém, com uma plantação de sei lá o que, e ao deixá-lo lá, outro mistério aconteceu. Simplesmente não conseguia sair de lá. Acabou se perdendo naquilo que era um campo onde até sabia o caminho. Em minutos tentando achar como sairia dali, acabou se perdendo. Então a única forma era pegar o bebê de novo. Aí sim, achou o caminho novamente para o seu carro, levantando outro mistério, que talvez ele possa ter criado uma realidade alternativa para Natasha. Mas no final dessa primeira parte, mais uma personagem apareceu. A senhora Evans dentro do carro, dizendo que agora precisava conversar com ela. Acho que temos que conversar. Enfim. O Bebê é uma série fresquinha que tem apenas 2 episódios disponíveis na HBO Max, que são curtinhos, apenas 30 minutos, e vale a pena conferir. Traz essa pegada de um ser totalmente inocente fazer coisas inexplicáveis, fora que muda completamente a realidade das pessoas envolvidas. E se fosse pra gente achar uma solução rápida, aqui era só mostrar aquelas fotos para a polícia e dizer que estava presa aquela criança, que talvez funcionasse. Apesar de ser bonito, este bebê é extremamente perigoso. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!